Bom dia, turma. Tudo bem, queridos? Eu já vi alguns alunos já mandaram sua revisão, já fizeram sua atividade, muito bem. Hoje nós vamos corrigir. Pegue a sua revisão de ciência de segunda-feira, porque nós vamos corrigir com vocês, para vocês estudarem melhor para a nossa provinha, certo? Então aí, na segunda-feira nós fizemos uma revisão. Na primeira tem assim: complete as palavras com as palavras abaixo: carbono, ar, nitrogênio e mínimas. Aí tem o ar, você vai completar. O ar, certo? Se apresenta na forma gasosa e na sua maior parte é composto por nitrogênio, que contém a maior quantidade no ar de nitrogênio, seguido de oxigênio, e o gás carbônico e o vapor de água e outros gases que se apresentam em quantidades mínimas. A tia esqueceu de colocar um tracinho aí para colocar mínimas, ok? Aí você coloca, tá bom? Então nós completamos aí a primeira questão. Na segunda questão nós temos: escreva as características do ar. As características são as mesmas propriedades do ar. Nós vimos que o ar tem várias características, como o ar ocupa lugar no espaço, ok? O ar possui massa, o ar é compressível, é elástico e tem expansividade e exerce pressão, tá certo? Então são as propriedades e as características do ar aí na segunda questão. Sei que vocês acertaram, ok? Na terceira nós temos: de acordo com a definição explicada, complete. O ar pode ser comprimido. O que significa isso? Compressibilidade, ok? Na letra B, o ar se expande e aumenta de volume. Significa o quê? Que o ar se expande, então é expansibilidade. Acertaram? Na letra C, o ar consegue voltar à sua condição inicial após a compressão. Isso significa elasticidade. Nós estamos falando das propriedades do ar ou característica do ar, ok? Quarta questão: o que pode causar a poluição do ar? Você marcar um X: motores de veículos, queimadas e refinarias. Tudo bem? Quinta questão: responda: o que é a umidade relativa do ar? Vamos responder? Sei que no livro de vocês encontraram, mas o que é? É a relação entre a quantidade de água que existe em certo momento na atmosfera e a quantidade máxima que ela pode conter. Então nós vimos aí, é a quantidade de água que existe em certo momento na atmosfera. Então essa é a umidade do ar. Qual gás está relacionado ao aquecimento do planeta? Qual é o gás? É o oxigênio, o nitrogênio ou é o gás carbônico? A resposta certa é o gás carbônico, tá certo? Fique ligado. Na letra C, qual é o valor máximo de umidade que a atmosfera pode conter? Então nós vimos aí que o valor máximo é 4%. Aí no livro de vocês tá explicando. Leia o texto. Quem leu o texto conseguiu fazer direitinho, certo? Na sexta questão nós temos aí: coloque V para verdadeiro e F para falso. É possível viver sem água na Terra? Não. Então coloca F. A água que bebemos deve ser sem cor, sem cheiro e sem sabor? Verdade, ok? Letra C. Geralmente nas cidades a água passa por estação de tratamento onde recebe substância para matar os micróbios. Verdade. Nós não podemos beber água contaminada, certo? Continuando aí. A água que vai para geladeiras não precisa ser filtrada? Falso. Ela precisa ser filtrada, precisa ser tratada. Nós vimos aí que a água que nós temos que beber tem que ser uma água potável, uma água limpa, certo? A caixa d'água deve ser bem tampada? Verdade, ok? Podemos utilizar água poluída para beber, cozinhar e para nossa higiene? De maneira nenhuma. Falso, ok? A água boa para beber
para o consumo é água potável verdadeira, que é água que não tem cor, não tem sabor e não tem cheiro, certo? Aí nós temos aí, escreva 3 utilidades da água. Eu sei que vocês fizeram. Vamos só conferir. Nós usamos água para tudo, certo? Para lavar os alimentos, para tomar banho, para beber. E a água é muito importante na nossa vida, produzir energia e etc, certo? Escreva o nome de 3 lugares onde podemos encontrar água na natureza. Podemos encontrar água na natureza em muitos lugares. Nos rios, nos mares, nos oceanos, nas geleiras em forma de gelo, certo? Então, na atmosfera também nós encontramos a água, certo? Em forma de vapor. 9, marque V para verdadeiro e falso. Continuamos aqui com relação à água, certo? O vapor de água sobe para a atmosfera encontrando camadas mais frias e condensa em formas nuvens. Verdade, ok? Aqui nós estamos falando do ciclo da água na natureza, certo? Na letra B, no ciclo da água, a chuva não tem importância para os animais e plantas. Falso. A chuva tem muita importância para os animais e as plantas. Letra C. A água das nuvens precipita-se na superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo. Verdade. No solo, a água da chuva pode escorrer até o rio, lago ou mar. Verdade. Muito bem. Colocou verdade, beleza, certo? Na letra E, a evaporação da água umedece o ar que respiramos. Verdade. Então, você viu aí, só tem uma falsa, as outras todas são verdadeiras, tá? Na 10ª, nós colocamos um desenho aí do ciclo da água na natureza. Aí nós vamos completar os nomes que representam aí o processo do ciclo da água na natureza. Vamos começar, aqui é um rio, tá em preto e branco, mas aqui é o rio, água evaporando. Então, vamos começar pela evaporação. Nesse primeiro quadrinho aqui perto do sol, evaporação. Depois da evaporação, você vai seguindo, pertinho do sol, nós temos a condensação. Depois da condensação, nós vamos ter a transpiração. No outro quadrinho que está perto das nuvens, você vai ter a precipitação, que é justamente a queda das chuvas, tá certo? E descendo aqui, pertinho das plantas, nós vamos ter a infiltração. E no último, aqui perto dos lençóis freáticos, nós vamos ter a filtração. Deu para vocês colocar certinho? Vamos repetir. Evaporação. Aí, começando do lado do sol, aqui pertinho do rio. Evaporação, condensação, precipitação, infiltração, filtração e aqui no meio, transpiração, certo? Você vê que as plantas estão transpirando água. Espero que vocês tenham compreendido, tenham feito tudo direitinho, ok? Agora vamos estudar um pouquinho sobre o solo. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós vimos aí os tipos de solo para você numerar. Solo argiloso, solo arenoso, solo humoso e solo calcário. A sequência vai ficar, possui consistência granulosa como a areia, arenoso, então coloca 2. Muito usado na agricultura por ser extremamente fértil é o solo umífero ou humoso, então coloque 3, certo? Fornece a cal e o cimento utilizado nas construções é o solo calcário, o nome já está dizendo, certo? Pelos nomes e as características dá para você saber direitinho. E dele é retirado o barro na utilização de tijolos, fabricação de tijolos, telhas e objetos de cerâmica. Então, esse é o solo argiloso. Então, vai ficar a sequência 2, 3, 4 e 1, ok? Muito bem, sei que vocês acertaram, ok? Agora nós vamos explicar cada técnica a seguir. Se você colocou com suas palavras, tudo bem, querido. É só para a gente conferir, para vocês melhorar a aprendizagem de ciência. Explique cada técnica a seguir para cuidar da terra. Nós temos que preservar o solo, temos que cuidar. Então, fazemos o quê? A rotação de cultura. O que é a rotação de cultura?
corresponde ao plantio alternativo de cultura, plantar várias culturas diferentes, uma época soja, outra época milho, outra época arroz, para que o solo não fique desgastado, tá certo? Adubação, outro preparo do solo, nós temos que preparar o solo para poder plantar. É o processo de reposição de nutrientes ao solo desgastado. Então nós temos, para ele ficar fértil, temos que fazer o que? Adubação, colocar nutrientes ou adubos, certo? Na letra C nós temos a irrigação. Irrigação acontece quando o solo é seco, que ele precisa ser molhado. Então, acontece para repor a água do solo. Então, que é a irrigação? Temos que molhar o solo para que ele possa ficar fértil e a gente poder plantar, tudo bem? E na letra D é drenagem. Quando é que a gente faz a drenagem? É o contrário da irrigação. Irrigação é colocar água, certo? E a drenagem é retirar o excesso de água. Então, a drenagem, você retira o excesso de água do solo para que ele possa ser usado nas plantações e outras formas, certo? 13ª, escreva as formas de poluição do solo. Vamos ver, nós temos várias formas de poluir o solo. O que polui o solo? As queimadas, o desmatamento, o uso de agrotóxicos e o acúmulo de lixo. Nós devemos jogar o lixo nos locais apropriados. Por quê? Porque ele polui o solo. Ele forma, né, o lixo se decompõe e ele vai formando um líquido chamado chorume que polui o solo, certo? Então, nós devemos conservar o solo, porque esses processos aí, eles vão poluir o solo e vão causar também a erosão, que é o desgaste do solo, certo? E na 14ª, o que são as rochas mães? E onde estão presentes? As rochas mães são as grandes rochas, certo? Que existem na natureza. Estão presentes na crosta terrestre. Estão presentes na superfície terrestre, certo? Então, gente, estudem com atenção, leia os textos, memorize, faça a sua atividade e se prepare, que eu sei que você vai fazer uma boa prova. Como eu falei na aula passada, as nossas provas vão ser muito fáceis, vão ser objetivas, leia com atenção, para você marcar a resposta correta, porque as alternativas lá vai estar pedindo, marque a alternativa correta. Então, você tem que ler com atenção e marcar a resposta correta. Nosso assunto é muito fácil, a água, o solo, certo? E o ar. Estude os textos, leia um pouquinho os exercícios, pratique estudando. Você vai ter até a próxima semana para estudar. A nossa prova de ciência vai ser a última, então, boa prova para todos, aproveitem, porque vocês terão muito êxito. Eu sei que vocês vão conseguir. Não fiquem preocupados que essa prova vai ser beleza. Tchau, até a próxima aula. Um beijo.